Bom, vamos direto ao ponto. O tédio. A gente geralmente pensa no tédio como não ter absolutamente nada para fazer num domingo à tarde, né? Mas e se for algo bem mais profundo? Na nossa análise de hoje, vamos explorar um material fascinante de um devocional recente que propõe virar a nossa compreensão sobre esse sentimento de ponta cabeça. O texto argumenta que o tédio não é só falta do que fazer, mas na verdade um indicador espiritual fortíssimo. Pensa bem na quantidade de vezes que a gente está com a agenda lotada, cheio de compromisso, rodeado de telas e entretenimento e, mesmo assim, aquele vazio insiste em ficar. É exatamente isso que a gente vai desbravar aqui. Como encontrar esperança bem no meio desse vazio e entender o que a nossa mente e o nosso espírito estão tentando nos dizer. E o que é super interessante de notar é que essa inquietação toda não é uma exclusividade do nosso mundo moderno e hiperconectado, não. O material nos leva direto para um texto antigo, o livro dos Salmos, que diz o seguinte: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? É incrível perceber que esse autor lá do passado não estava só com a tarde livre ou sem opções do que fazer. Ele estava lidando com uma inquietação interna gigante. O texto revela que até o pessoal de milhares de anos atrás sentia esse mesmo vazio. O salmista não ignora a tristeza, nem finge que está tudo maravilhosamente bem. Ele encara a emoção de frente. E isso prepara o terreno direitinho para a gente entender que essa sensação é uma parte atemporal e profunda da experiência humana. Então, o ponto-chave é como a fonte redefine o que a gente chama de tédio. Esqueça aquela ideia de simples falta de estímulo. O texto descreve o tédio não como uma rotina chata, mas como um verdadeiro vazio interior. Uma alma inquieta e totalmente desconectada de um propósito maior. O grande argumento aqui é que nós podemos estar nadando num mar de escolhas, sabe? Cercados de atividades, milhares de filmes para assistir, 1 milhão de responsabilidades, e mesmo assim sentir que está faltando a peça principal do quebra-cabeça. Essa insatisfação não dá trégua e acaba empurrando a gente para um monte de distrações passageiras. Elas até quebram galho por umas horinhas, mas nunca resolvem o problema de verdade. Por quê? Porque a raiz disso tudo não é a falta do que fazer, mas sim um anseio existencial. E olha só que sacada legal, isso está tão presente na nossa vida que aparece até na cultura pop. Surpreendentemente, o devocional faz uma conexão brilhante com aquele filme, Divertidamente 2. Na história, a gente acompanha o turbilhão de emoções da Riley, e tem uma mensagem fortíssima escondida ali nas entrelinhas. Até a monotonia tem um baita de um valor quando a gente olha com a perspectiva certa. A obra nos lembra que a nossa mente é moldada por várias experiências, e isso inclui, com certeza, as nossas rotinas diárias e aqueles dias mais cinzas. Esses momentos mais parados não são um bug do sistema, sabe? Eles são períodos essenciais para organizar a cabeça e formar o caráter. Então, o tédio acaba perdendo aquela cara de vilão e se mostra como uma ferramenta super valiosa na nossa formação emocional. E é justamente esse anseio profundo que puxa a gente de volta para o diagnóstico central do material. Fica muito claro o que essa apatia realmente significa. Lembra daquela reflexão do salmista? O que transparece ali é que essa sensação de vazio é na verdade um baita sinal vermelho de desconexão espiritual. Não é que falta uma agenda mais agitada, é o coração implorando por algo muito mais profundo, só que meio sem saber para onde ir. O argumento do texto é que nós fomos criados para ter uma conexão com algo superior, e é por isso que bate aquele incômodo gigante quando a gente foca só em viver no piloto automático. Essa tristeza, ou esse tédio crônico, é basicamente a alma buscando desesperadamente por um vínculo maior, algo que dê sentido de verdade para a nossa rotina. E aí a gente esbarra num dos maiores dilemas de hoje em dia. O material divide o problema em duas partes, criando um contraste muito revelador. De um lado, a gente tem as fugas passageiras. Sabe aquela busca maluca por entretenimento o tempo todo? Rolagem infinita nas redes sociais, videozinhos curtos, joguinhos, maratonas intermináveis de séries. Tudo isso funciona como uma máscara. É a nossa tentativa exaustiva de preencher o silêncio com muito barulho para fugir da solitude. Mas do outro lado, tem a verdadeira necessidade da alma. O texto bate na tecla de que o que a gente realmente anseia é um propósito eterno, uma conexão espiritual, a presença de algo sagrado. Tentar matar essa fome profunda, consumindo distração digital rápida, é a receita perfeita para, ironicamente, acabar ainda mais entediado. Para amarrar essa ideia, a fonte traz uma metáfora visual muito forte do livro antigo de Jeremias. A citação diz que essas soluções temporárias são como cisternas rachadas que não retêm a água. Pensa um pouco nessa imagem. A gente pode tentar despejar verdadeiros oceanos de entretenimento, distração e coisas superficiais para encher esse tanque emocional, mas a base está rachada. A água vaza quase que na mesma hora e a sede volta mais forte do que nunca. O argumento principal aqui é que não importa a quantidade de estímulo visual ou de correria no dia a dia, nada disso mata a sede de um espírito que está buscando sentido para existir. Se a gente tenta sufocar essa inquietação só com superficialidade, a nossa cisterna interna vai viver seca. Mas então,
Qual é a saída apontada por esse estudo? A resposta é que a verdadeira renovação exige uma mudança radical de rota. O texto deixa claro que o segredo para vencer esse vazio implacável não é multiplicar os estímulos externos. Ou seja, a solução não é arrumar mais coisas para consumir, mas sim redirecionar o nosso foco para o lado espiritual, buscando aprofundar essa comunhão. Quando essa chavinha vira na nossa cabeça, a gente para de viver aquela vida puramente mecânica, de só cumprir tabela de horários, e passa a viver com um senso claro de missão. O tempo que a gente investe buscando essa conexão transforma o nosso interior de verdade, e isso gera um crescimento duradouro e não só uma forma de sobreviver à rotina monótona. Na prática, essa transformação dá os primeiros passos quando a adoração intencional entra na jogada. É isso que dá um propósito para o vazio e faz o desânimo perder espaço para a esperança. A partir daí, essa conexão divina começa a preencher os espaços em branco do nosso dia, trazendo um significado totalmente novo até para os momentos mais apáticos. A consequência natural disso, aquela rotina repetitiva deixa de ser um peso enorme e vira uma oportunidade de ouro para refletir valores e espalhar compaixão. Toda essa jornada culmina na compreensão de símbolos de sacrifício, como a cruz, que funcionam como lembretes poderosos de que até os dias mais difíceis, duros e sem graça têm um valor eterno. Um coração ancorado nisso fica blindado, incrivelmente resistente contra a tirania do tédio. O devocional também entrega um plano de ação muito prático para a gente aplicar agora mesmo. O primeiro passo é super simples, fazer uma pausa de verdade. Em vez de pegar o celular correndo no primeiro sinal de tédio, o desafio é parar e refletir sobre o que realmente está causando esse vazio. Depois, o próximo passo é separar um momento específico, sem interrupções, para uma adoração intencional. Pode ser ouvindo uma música reflexiva, lendo um salmo bacana ou simplesmente falando em voz alta o que está sentindo, encarando as emoções de frente mesmo. E para fechar com chave de ouro, a sugestão é colocar fisicamente no papel os motivos que a gente tem para agradecer. Praticar gratidão nesses momentos de tédio funciona como um redirecionamento de foco poderosíssimo. É como reacender totalmente a chama da esperança lá dentro. Para encerrar essa análise, o texto base solta uma provocação fantástica que resume muito bem tudo que a gente falou aqui. Fica a seguinte pergunta no ar: a gente consegue enxergar a presença de Deus até nos momentinhos mais simples e aparentemente insignificantes da nossa rotina? É uma reflexão feita sob medida para fazer a gente repensar muita coisa. Sabe quando a gente está no trânsito, lavando uma louça infinita, esperando aquele arquivo gigante carregar no computador? Será que a gente está ali só gastando tempo enquanto espera a próxima distração piscar na tela? Ou será que é possível encontrar um baita propósito e crescer ali mesmo, no meio dessa simplicidade toda? Fica aqui esse convite imenso para a gente refletir sobre onde estamos ancorando a nossa satisfação. Quem sabe a gente não passe a olhar o tédio não mais como inimigo, mas como um precioso radar espiritual, não é verdade?